Sejam oficialmente bem-vindas a mais essa edição do Conexão e Carreira, que ela é bem especial. Dessa vez a gente está, digamos assim, num esquenta para o Connect 2025. Daqui a pouco nosso evento está chegando, estamos aí a menos de 15 dias do evento e Maísa se propôs a trazer esse super conteúdo para nós, justo para potencializar todo o networking, tudo que a gente vai poder vivenciar lá no evento para que você possa usar a sua história de forma estratégica, relevante e intencional durante esse encontro, esses dias que vamos estar juntas. Maísa dispensa apresentações, acho que a maioria já a conhece, nossa especialista em storytelling. Ela vai falar um pouco mais a respeito dela e já até dou um aviso, gente. Tomem nota desse conteúdo aqui que a Maísa vai compartilhar com a gente, porque esse é um conteúdo muito rico que ela está abrindo para nós, é um conteúdo que ela comercializa, mas ela está abrindo aqui para nós, então é ouro. Valorizem, vamos lá aproveitar, que sem dúvida vai fazer muita diferença, não só no evento, mas na nossa comunicação, na forma como a gente se expressa daqui para frente. Maísa, tá contigo. Obrigada. Obrigada, Vera. Olá a todas, vários rostinhos aqui conhecidos. Bom, é um prazer estar aqui, fazendo essa conversa com vocês, porque eu quero que vocês se sintam bem à vontade. A gente vai ter um momento um pouco mais de conceito e eu quero ver se eu fico super dentro do tempo para a gente ter um tempo também, né? Reservar tempo para vocês fazerem algumas colocações, e perguntas. Ao longo da apresentação, eu vou poder falar um pouco mais do meu trabalho, um pouco mais de mim, para quem talvez está me vendo pela primeira vez ou vendo a minha apresentação pela primeira vez. Eu gosto de começar pontuando aqui o que nós vamos conversar, esse range, né, essa diferença, essa distância que tem entre uma coisa e outra, que é o barulho, o ruído e a relevância. Por isso, é um tema que realmente ele é bem amplo. Eu vou procurar ficar dentro do tempo que a gente tem aqui para tratar. Deixa eu ver se ele está mudando aqui, né? Ah, pronto, foi. E é muito natural quando a gente vá para a situação de estabelecer novos contatos, fazer novas amizades, estabelecer novas parcerias, a gente fica um pouco desconfortável. Isso é muito natural porque está impregnado em nós. Então, a gente precisa saber também sobre padrões humanos, sobre comportamento. E os medos que a gente traz já foram rastreados lá atrás. Um dos caras que falou muito sobre isso foi Napoleão Hill. Acredito que todas aqui devem saber quem foi esse cara, mas ele trouxe para nós, à luz do conhecimento que ele levantou e deixou um legado sobre a obra que ele nos dá, que nós temos 6 medos que nós encaramos, todos nós, né? Nós temos medo de ficar pobre, medo de ser criticada, medo de alguma doença que pode acontecer, medo de perder o amor de alguém que já está na nossa vida, o medo de envelhecer e o medo da morte. Varia como a gente lida com esses medos, mas eles estão impregnados dentro de nós. É por isso que quando se trata de situações específicas como essa, que a gente fala de conhecer pessoas, a gente também está lidando com alguns desses medos misturadinhos. Por exemplo, o medo da crítica. A gente vai falar de outros também. E o que a gente vai hoje tratar aqui, o que eu quero que vocês tenham, é uma ferramenta de real engajamento, de real conexão. Caso você tenha interesse de fazer vendas, que você possa fazer isso de uma forma tranquila, orgânica, sem ficar desesperando para fazer isso. Então, como que é possível? Como que as pessoas de sucesso utilizam ferramentas de comunicação poderosíssimas para isso acontecer naturalmente? O quão bom seria e é quando a pessoa fica com vontade de falar com você e não você fica tentando vender o que você faz. Bem, como eu falei, esses medos, eles estão impregnados. A gente tem uma questão ancestral com relação a esses medos que eu trouxe. E isso é importante saber, porque quando a gente está tratando com outro, é uma pessoa. E a gente precisa entender de pessoas se a gente quer fazer o nosso negócio acontecer. A gente precisa entender quais são minimamente esses padrões que as pessoas trazem. E se eu tenho esses medos, e temos, todos temos,
as pessoas com as quais eu também estou falando, ela também tem o padrão dela de é, outras relações que ela estabelece com esses 6 medos básicos. É por isso que eu gosto de atuar, a minha especialidade é storytelling, mas a gente está no campo da neurocomunicação. Entender de pessoas é a primeira coisa, para a gente poder endereçar os nossos interesses. E o interessante também, quando a gente fala sobre conversa, eu gosto muito dessa frase, que geralmente a gente usa ela é mais em inglês, conversation is cash. Porque quando uma conversa ela é bem colocada, ela é bem endereçada, ela tem a possibilidade de criar essas pontes, de criar essas conexões para nós. E eu trouxe essa imagem da fogueira aí no fundo, porque muitas vezes a gente fala, a gente pensa, né, quando a gente para raciocinar nos desenvolvimentos que tivemos ao longo da nossa história, desde a nossa ancestralidade, quando a gente chega e começa a refletir sobre a questão do fogo, por exemplo, a gente normalmente pensa mais assim, foi realmente um grande advento, a gente deixou de ser crudistas, por exemplo, passamos a comer o alimento melhor preparado, com outros sabores por conta do fogo. A gente passou a ter mais conforto também por conta do frio, uma série de coisas. Mas o que a gente nunca fala é que foi por meio desse advento aqui que as pessoas começaram a se falar mais. E a gente começou a contar histórias. E essas histórias, elas ajudavam a gente a se proteger de alguns perigos. Por quê? Lá nos primórdios, a gente falava: olha só, eu estive lá em tal local, não vai lá, porque lá é perigoso. E a gente começou a se conhecer, se autodesenvolver à medida que a gente ajudava outras pessoas por meio dessa conversa, por meio dessa troca. A gente passou a ficar mais tempo acordado e essas histórias foram, então, impregnadas no nosso DNA. Então, isso tudo aqui é ciência, não sou eu que acho, isso aqui foi rastreado e, portanto, a questão de nós recebermos bem uma história e também termos a vontade de contar é ancestral, está no nosso DNA. Tanto é que a primeira coisa que a criança pede quando ela passa de pedir as necessidades que ela tem de alimentação e outras, ela pede para que se conte uma história para ela. E quando a gente cresce, não é diferente. Tanto é que a gente se amarra em assistir uma série, uma novela, um filme, ou ficar num livro, num romance. A gente gosta de histórias. É assim que a gente se conecta. Então, esse é um ponto importante de trazer aqui para gente. E como eu estava falando, isso vem de pequenininho, é intrínseco nosso. Agora, a questão é se a gente está colocando essa estratégia para trabalhar ao nosso favor. Por quê? Qual que é o ponto interessante da história? É a conexão emocional. Talvez algumas aqui já ouviram falar uma determinada frase que eu gosto muito, que diz o seguinte: as pessoas compram pela emoção e justificam pela razão. É muito comum você ver, por exemplo, uma pessoa querendo trocar o iPhone, ela fica se justificando pela câmera. É porque ela precisa trocar pela câmera. Gente, não precisa trocar nada. Não precisa trocar nada, a câmera ia dar conta do mesmo jeito. Mas o ser humano quer achar uma justificativa para comprar, entendeu? Mas não precisa. Você pode assumir que você quer comprar o iPhone porque tu merece, não importa. Mas é padrão. Lembra que eu falei ali atrás? A gente precisa entender o padrão das pessoas. Então, no caso de compra, por exemplo, que a Apple entendeu muito bem, é emocional. Não tem como você entrar numa Apple Store, por exemplo, e você não achar fantástica, você não pegar o aparelho, você tem todo acesso àquilo, tem toda uma relação, uma dinâmica no ambiente para você ficar ali super envolvida com a experiência na loja, entre outras lojas que fazem isso muito bem, trazendo inclusive os 5 sentidos quando você entra na loja. Não dá tempo de eu falar isso aqui hoje, mas só para a gente colocar algumas questões. Então, para a gente já começar a trabalhar juntas aqui, eu trouxe aqui um início de exercício, de reflexão, que vai ter alguns ao longo da nossa conversa. Eu queria que vocês tomassem nota aí. Foi que você sentiu realmente que entende o valor daquilo que você oferece? Você acha que
o teu público, as pessoas com que você trata, eles têm essa noção também, junto com você? E aqui uma outra pergunta: quando foi a última vez que você tentou vender a sua ideia e sentiu que não conseguiu passar a mensagem certa? Você se perdeu nisso, ficou desconfortável? Qual o medo que veio nessa chave? Se eu falar demais, se eu falar de menos, se eu falar isso, eu vou ser julgar. Então, começa só a mexer com essas caixinhas aí para saber, para a gente começar a tirar o pó de umas caixas meio velhas que tá aí dentro, tá? E será que a comunicação também que você está praticando, ela está engajando ou ela se perde nos ruídos do dia a dia? A gente vai ver aqui, são muitos inputs de informação ao longo do dia, né? O WhatsApp bombando, as coisas todas acontecendo, é uma loucura. Então, para a gente conseguir posicionar o nosso produto, o nosso serviço, a gente vai ter que entrar na moeda do século, que é o século passado foi óleo, né, gente? Esse século a moeda é atenção. Olha que louco, né? Mudou completamente. Então, como é que eu passo a ser prioridade para a pessoa? Porque se a pessoa não te respondeu, não é que ela não presta, que não é legal. Você só não é prioridade. Então, você tem que encontrar um caminho para você se tornar prioridade para ela, né? Por quê? Se a pessoa perder os dois dentes da frente, é verdade ou não que ela vai dar um jeito e vai resolver isso hoje? É uma questão de prioridade. Então, é emocional a gente também ligar uma coisa à outra. Se você fica dando razões para as quais o seu serviço atende, isso não necessariamente vai mexer com os sentidos dela, como eu já posicionei aqui conceitualmente isso. Então, o que eu quero trazer, depois da gente ter esse papo aqui, é que, assim, talvez agora a gente esteja se sentindo assim, nossa, eu estou com uma sobrecarga de informação, ou eu tenho um pouco de dificuldade de me conectar emocionalmente com as pessoas. A minha comunicação talvez ela não seja tão eficaz quanto eu gostaria para gerar mesmo a atenção da pessoa, criar o engajamento. Ou eu não tenho uma estrutura clara para contar essas histórias que pode me promover, não é? Então, eu não sei como endereçar isso, em que momento fazer isso. Mas o que eu quero que você sinta depois dessa apresentação é que você sinta mais clareza nessa comunicação, ou seja, como que você cria essas mensagens, como você tira o ruído e captura a atenção das pessoas. A gente vai ver um pouco de estratégias de storytelling para como que a gente conta essas histórias envolventes, o conhecimento sobre o público-alvo, né, entender um pouquinho de padrão de comportamento, como que a gente pode, então, gerar mais engajamento nessas oportunidades, inclusive de network, e eu vou dar aqui algumas ferramentas básicas para isso acontecer. Então, tem bastante coisa que eu estou correndo. A parte boa é que a gente não precisa inventar nada. Isso aqui é libertador. Você não precisa inventar nada, já está tudo com você. Pronto, acabou. A história que você traz é o seu mapa. Isso é muito libertador. E uma outra coisa que eu gosto de trazer, que é uma frase que o autor é desconhecido, mas eu amo: no mundo dos negócios vence quem conta a melhor história. Acabou, tá? No mundo dos negócios é isso aqui. E não tem que ser uma super apresentação longa, não é sobre dados numéricos, não é sobre ser defensável, é sobre gerar conexão emocional. Os números, depois o pessoal lá da parte numérica cuida, mas geralmente quando a apresentação é para ser envolvente, é para fechar um grande negócio, tem grandes negócios, bilionários inclusive, que foram fechados com uma frase. A gente tem até a história de um brasileiro empreendedor que fechou um negócio bilionário com o próprio Trump e foi uma única frase que ele falou. Então, isso é muito importante. Eu falei que eu ia comentar aqui um pouco sobre o meu trabalho. Minha carreira tem sido baseada em comunicação desde que eu comecei. Então, são 30 anos nessa área e eu atuo treinando pessoas para que elas se comuniquem melhor, para que elas tenham a capacidade de, por meio da história delas, endereçar aquilo que elas querem tratar no mundo e que as pessoas, então, possam ter a conexão necessária para que ela coloque a sua mensagem de forma a capturar essa atenção. Recentemente, eu lancei o meu livro Olhe para Trás, que é o poder da escrita curativa, que traz uma série de exercícios também para você treinar isso, porque isso é uma habilidade treinável. E vou estar lançando o livro também com vocês no Conects,
além de lançar na Livraria Travessa do Shopping Vila Lobos no dia 21. Então, em São Paulo, serão 2 lançamentos, e eu fico muito feliz porque esse livro traz toda a base daquilo que eu defendo e que eu posiciono por meio do storytelling. Um dos meus mentores é esse aqui. Joseph Campbell não está mais entre nós, infelizmente, mas deixou um legado com a Jornada do Herói, que vocês já devem ter ouvido falar, e ele dizia que a caverna que você tem medo de entrar guarda o tesouro que você mais procura. Isso é particularmente interessante, porque eu comecei te provocando a entender onde podem estar os seus medos, onde podem estar as áreas que estão te segurando para você ir em frente, posicionar aquilo que você quer falar. Geralmente, as nossas oportunidades estão em uma distância de uma palavra ou uma frase que a gente fala para alguém. Por quê? Porque ninguém faz nada sozinho. Então, a gente precisa de outras pessoas para a gente fazer as nossas coisas acontecerem. O que que a gente precisa, então? Do nosso posicionamento, da nossa mensagem bem colocada. Aqui é a estrutura que o Campbell trouxe. O Campbell, quando fez a jornada do herói, nesse padrão aqui, são originalmente 18 passos. A indústria cinematográfica resumiu para 12 passos e assim ficou conhecida. Eu não vou ter tempo de explicar a jornada do herói para vocês, mas eu quero só que vocês observem que 80% da vida aqui na jornada do herói são struggles, dificuldades, são desafios. Só 10% é coisa boa. Super coincidência, né, com a questão dos filmes, das séries. Quando a história começa, tá tudo bem, até que vai vir um chamado. E aí vai se desenrolar a história. E o desfecho é só no final. Então, eu quero te dar a notícia, não sei se você já percebeu, mas você fica assistindo a série, a novela, o filme, o livro, 80% é treta, 80 a 90% é treta, tá? Só o início e o final vai se resolver. E aí você já quer pegar outro, porque você gosta do quê? De treta. Ou seja, todos nós gostamos. Por quê? Porque a gente quer saber como é que vai resolver o que deu errado. Então, por que que na hora de você contar a sua história, você está contando o que deu certo? Já é um hack para você, já é uma chave que eu te dou. Não é sobre contar o que deu certo, é sobre contar a palavra-chave de toda boa história, que é transformação. As pessoas querem saber como é que você saiu do A para o B, o que que você fez? E toda boa história, claro, além de ter transformação, ela inspira e ela educa. Então, se você tem esses itens, você tem algo para compartilhar que vai ser extremamente interessante para o outro. Por exemplo, eu trouxe aqui já para vocês fazerem o de vocês aí. Eu poderia falar que eu sou empreendedora e eu trabalho com storytelling, certo? Eh, mas eu posso endereçar isso numa minha história. Eu posso falar, bom, eu sempre senti que a minha história tinha dificuldades, e que isso poderia representar uma força para mim. E depois que eu estudei neurocomunicação, eu percebi como contar a minha trajetória e como que isso impactava as minhas conexões. Hoje eu ajudo as pessoas a fazerem isso. Então, eu já estou contando uma mini história sobre. Eu fiz a transposição para o PowerPoint, ele comeu aqui umas palavras, ficou ruim a ditação. Mas depois eu posso mandar esse exemplo para vocês fazerem aí. Baseado no meu método, que são os 4 As que eu trabalho, eu digo que a gente precisa entender que toda boa comunicação, ela parte de a gente ter assertividade. Por isso que eu preciso conhecer de onde eu vim. Porque se eu sei de onde vim, de onde eu venho, eu sei o meu valor, eu começo a comunicar isso para mim através de assertividade. Para então eu acessar a minha autenticidade. Se eu sei quem eu sou, se eu sei de onde eu vim, eu estou no meu autêntico, estou assertiva, eu estou autêntica. E quando eu tenho essa autenticidade, naturalmente eu tenho a minha autoridade. E é por isso que eu atinjo a minha audiência. Mas a audiência de zilhões de seguidores, não estou falando disso, estou falando de audiência qualificada. Eu, por exemplo, o meu Instagram hoje, se for para falar de Instagram, meu Instagram nem chegou nos 5.000, está para chegar nos 5.000. Mas eu faço negócios, eu faço negócios. Eu construo audiência qualificada. Eu não preciso de milhões. Se vier, não vou recusar. Mas não é sobre isso. Não é isso que define. Porque a gente tem que pensar para o nosso negócio em audiência qualificada. Até porque
vários, né, centenas de exemplos de pessoas que têm zilhares de seguidores e não necessariamente fazem venda por lá. Então, essa desconstrução de audiência que eu quero fazer esse disclaimer aqui importante para a gente entender que quando eu falo de audiência, estou falando de audiência qualificada, aquela que está pronta para comprar de você, tá? Outro guru que fala uma frase muito importante, esse ainda está vivo, o Seth Godin, fala que marketing não é sobre a coisa que você faz, mas a história que você conta disso. Então é aí que você tem que trabalhar, estar pronta para trazer os insights. Por quê? Porque as histórias é que têm a capacidade de despertar a emoção, porque elas geram conexão, elas definem a sua comunicação e elas permitem que você faça então o posicionamento. E por que que a gente precisa disso? Porque a gente está lotado. Está todo mundo lotado. Eu não sei se vocês chegam às vezes à noite, dá até uma zuretada na cabeça, não dá? Então lembra que eu falei no início que era sobre pessoas? O mesmo que você sente, o outro está sentindo. Então não vai achando que a pessoa não está vendo a sua mensagem, ou ela não te deu atenção, porque você não merece nada de bom na vida e que a vida está de mal com você e que não é nada disso, está todo mundo surtado, gente. Está todo mundo lotado, sabe? São inúmeras informações, nem todo mundo consegue fazer um filtro, ser seletivo com aquilo que vê. A dopamina que a rede social joga em você, ela cria um vício, é difícil sair disso. Eu mesmo já estive nesse lugar. E é muito tem que cuidar, porque senão você entra lá de novo. Os adolescentes, está tudo perdido, gente. O que vai acontecer? Não sei. Eu tenho duas, eu não sei. Eu só oro, porque não dá mais para pensar o que vai acontecer. Então, outro dado relevante aqui, sobre a questão da atenção e como as pessoas reagem, então, à possibilidade de desconectar. A gente recebe mais ou menos 10.500 palavras digitais só nos Estados Unidos são consumidas por dia, né, por uma pessoa. Então, a gente precisa ser breve, a gente precisa ter uma headline, ou seja, um título. Eu vou abrir uma fala minha, eu preciso ter algo que chama, desperte atenção. As pessoas, elas todas, 92%, elas querem que as marcas se pareçam com uma história. E o cérebro está muito veloz. Então, se a gente não pegar firme nisso aqui, a gente se perde na comunicação facilmente. E é por isso que a gente precisa entender a ciência que está por trás do storytelling, o que vem por trás. Também não vou ter condição de entrar no detalhe com relação a essa questão aqui, sobre o acoplamento neural, o espelhamento, tudo o que acontece na estrutura cerebral quando você recebe uma história. Porém, eu acho que vale a pena eu falar sobre isso daqui. Quando você conta uma história, né, e por que que isso vai importar no seu network, as pessoas vão se conectar por meio dessa emoção, ela não vai se conectar por dados que você ficar lá falando, elas vão memorizar muito mais forte você do que esses fatos isolados, elas vão criar conexões rápidas e autênticas, você vai ter oportunidade de ativar a ocitocina, que é o hormônio que gera confiança, gatilhos de memória, né? O cérebro lembra melhor as narrativas do que uma série de informações, e a gente cria empatia e conexão profunda por meio de histórias. Tem muita coisa que eu gostaria de explorar aqui, mas hoje realmente é uma apresentação mais rápida para ativar em vocês isso aqui tudo. Vamos falar de uma estrutura rápida, então, para contar uma história no processo de network? Quero que você anote aí contexto, desafio, solução e resultado. Lembra que eu falei sobre a importância de a gente trazer transformação em algo que a gente conta? Isso aqui é treinável. Você pode ter uma colinha. Ah, vou estar lá no Connect, vou estar no evento tal. O que que eu posso contar? Você já fez esse exercício aqui de falar assim, deixa eu pensar uma situação que aconteceu comigo, que tinha um determinado problema, e como eu fiz para superar aquilo? E o que aquilo me ensinou? É rápido de você tratar, e a pessoa vai se lembrar de você melhor. Então, se vocês puderem, anota ou tira foto dessa tela aqui, que é um exercício super poderoso. Esse exercício ele é feito para altos executivos, pessoas que realmente precisam vender somas assim enormes, né, de fazer negócios em uma
em uma grandeza, né, muito representativa. Então, é um exercício simples e poderoso. Você saber partir desses 4 itens aqui, saber o contexto, qual foi o desafio, que solução você trabalhou e que resultado te trouxe. Só isso já te deixa numa situação muito avantajada quando for para falar de história. Eu não estou vendo o chat, você está tudo, tá tudo bem aí? Posso trocar a tela, já tirar foto? Já põe o chat aqui pra mim. Então, uma outra prática que pode ser uma base para essa anterior, e isso você precisa ter sempre. Isso aqui você pode fazer, pode ser, você pode adotar isso aqui na sua vida, que é ter um registro. Isso aqui eu proponho, e não sou só eu que falo. Você pode ter um registro, pode ser por mês, aqui está o ano, mas você pode ter por mês. O que que te aconteceu, por exemplo, no mês de janeiro? A gente vai encerrar fevereiro, mas o que que aconteceu no mês de janeiro para você que representou uma dor ou um desafio muito grande? E o que que você aprendeu com aquilo? Aí, a partir disso, eu quero que você possa se desafiar a criar uma frase sua, um pensamento ou um ensinamento. É gostoso a gente trazer frases que são bem formuladas, de pessoas que são bem reconhecidas, mas a gente também pode criar as nossas, baseadas nas coisas que nós vivemos. Então, o que eu quero também te dizer é que contar história é intencional. A atividade de utilizar o storytelling pode ser muito intencional. E essa prática aqui, ela vai te acompanhar para o resto da vida. Tem um cara que eu conheço, por exemplo, um mentor de storytelling, eu faço algumas vivências com ele, que ele tem um arquivo em Excel, que ele anota tudo o que aconteceu no dia, ele faz isso já por anos. Porque ele é muito família, ele curte as crianças também, e ele sente que com a demasiada, o volume demasiado de informação, as coisas estão se perdendo. A gente não sabe mais se foi em 2023, se foi já se perde um mês, se perde. Então, ele faz um registro. E ele fala assim: eu demoro menos de 2 minutos para registrar. Mas eu falo lá, hoje aconteceu isso, eu aprendi isso, e ele gera algum tipo de dica para ele mesmo trabalhar com essas estruturas de fala, de comunicação, trazendo intencionalidade. Porque a sua vida é um roteiro em movimento, em ação. Só que às vezes, por distração e por a gente ainda estar no campo de comparação e ligada na dopamina que a rede social fica te lançando, você está olhando para o lado ao invés de estar olhando para dentro e criando estruturas de fala que estão baseadas na história que é mais importante da vida, que é a sua. Então você se perde olhando para o lado, para fora, e não está olhando para dentro. O Tony Robbins fala uma coisa muito interessante. Ele fala que ao invés de ele assistir filmes e séries, ele entendeu que a vida dele é um filme em movimento. Então, muitas vezes, né, ele está com a esposa, ele abraça a esposa, filho, e eles ficam imaginando o filme deles, como se eles vivendo o filme deles. Porque às vezes a gente assiste uma série, um filme, que a gente quer experienciar o amor do outro. Mas você pode ter esse amor. Você pode fazer aquela cena acontecer na sua casa. É a sua história. É você que tem que protagonizar. Não, a gente não precisa ser plateia do filme dos outros a vida inteira, né? É legal se divertir, não tem nada contra, mas e a sua? E o que está acontecendo na tua vida que você não está registrando e não está trazendo isso para sua fala, para suas experiências? Porque é isso que vai se conectar com as pessoas. É aí que as pessoas vão começar a gostar de você, porque você é autêntica, você traz coisas que são verdadeiras. Então, esse é um exercício, por exemplo, super poderoso. Um outro exercício agora para você treinar e criar uma mini história. De novo, qual foi o momento chave, por exemplo, na sua carreira, o obstáculo que você enfrentou, como você superou e como que isso molda quem você é hoje. Por que que talvez isso faz com que você acredite em coisas que você acredita? Isso é muito importante, porque isso mostra um nível de autoconhecimento muito interessante, que talvez numa hora onde você tem mais chance de dividir, você sabe isso rápido sobre você. É muito sobre saber quem você está trazendo para a mesa, para uma discussão.
para um encontro. Até porque alguém pode trazer uma informação parecida e você pode se posicionar, porque você treinou isso. Como eu disse lá atrás, é treinável. Pessoas de sucesso trazem intencionalidade na sua comunicação. Elas sabem o que elas querem entregar e elas sabem que elas precisam da conexão emocional. Portanto, elas treinam isso aqui. Não é de uma hora para outra. Grandes speakers que vocês veem por aí, poderia citar alguns nomes aqui, e trazer alguns vídeos para vocês, se eu tivesse tempo. Eles treinam, às vezes, 6 horas por dia. Imagina uma pessoa treinando contar uma história 6 horas por dia. Estou falando que você precisa fazer isso. Mas as pessoas que querem um resultado astronômico, que levam milhares de pessoas a um determinado evento, elas treinam. Isso aqui é treino, não é do nada. Não é que a pessoa é abençoada. Porque história ruim, todo mundo tem. História ruim é o quê? É a base de uma história boa. Então, coisa ruim para contar, todo mundo tem. Então, essa é a base. Aconteceu coisa ruim aí? Pronto, já tem a base. Tá certo? Você já tem. Lembra que eu falei lá atrás, a história é seu mapa? Então tá tudo certo. Ó, outra prática aqui. Você tem uma história de 30 segundos pronta, adaptar essa história para audiências diferentes, entender que você pode estar num grupo, lá, eu estou conversando com a mulherada 40 a mais. É diferente de eu estar conversando com um grupo, por exemplo, mais masculino. Então, eu preciso saber essas nuances, como é que eu vou adaptar essa história que eu estou trabalhando, que eu estou ali estruturando. Sempre pensar qual é o impacto emocional que essa história está trazendo. E como é que eu vou ser autêntica, não vai contar uma história que não cola. E claro, né, tentar buscar um convite para uma continuidade, né? Lembra do call to action que a gente fala no digital, né? O chamado para ação? Preciso trazer isso para uma estrutura que me permita continuar, né? Ah, ser formal, engessada não vai te ajudar, histórias longas não vai te ajudar, exagerar em detalhe é chato, a pessoa do outro lado começa a se coçar. Lembra, é sobre pessoas, o que você sente ou não sente. A pessoa começa a falar coisa chata, você vai travar, entendeu? Você vai gerar uma memória negativa. É muito importante você manter um contato visual, focar, nessa pessoa e olhar para si como que você está se conectando com o outro, né? Para também isso não ficar excessivo. Quem já entendeu isso? Muitas marcas, né? Muitas marcas já entendeu isso, já entenderam isso. Elas trabalham para engajar, para influenciar, para ensinar, para inspirar. Cada uma tem um fio condutor para as histórias que elas contam. Por isso que elas se tornam grandes, porque elas entenderam a mágica do storytelling. Elas não são grandes à toa. Aqui na América do Norte, por exemplo, as empresas já têm head de storytelling, o COS, que é Chief Officer Storytelling. Então, essas posições de storyteller, o profissional de storytelling, já está no quadro das empresas. E aí, eu trouxe brevemente aqui também para você pensar, se você fez sua marca recentemente, ou se você está pensando em fazer a sua marca, pensa no que ela está pronta para contar. Trouxe o meu exemplo aqui. Quando eu estava. Meu storytelling, ele é muito. Ele está estruturado, ele é pronto, porque eu trabalho com isso. Quando eu contei meu storytelling para o meu designer, ele trouxe essa equação para mim. Ele falou: ah, tá, então você traz esse amor que você faz as coisas nessa conversa, e aí você, lá, tá, o meu método, isso gera o quê? Gera uma comunicação emocional na qual as pessoas se servem para elas melhorarem nisso, né? Ele fez essa equação para mim, eu fiquei de cara quando eu vi, porque isso gerou minha marca. Minha marca anterior era essa aqui à esquerda da tela, para eu depois fazer essa transição aqui. Essa à esquerda, ela estava muito ligada em conexão, porque eu sou uma pessoa muito de conexão. O briefing, inclusive para ele, tinha sido conexão, mas depois eu mostrei que teve uma transição. Então, a minha marca, ela foi preparada também para contar essa história. Quando você vê o coração ali, ele lembra um emoji, um balão de comunicação, né? Mas é uma comunicação emocional, que é a base do meu trabalho. Então, quando eu falo da minha marca tem um ecossistema
que conta isso. Então, se eu quiser falar da marca e dos serviços que ela provê, ela está contando essa história toda. Ela traz isso nas peças que ela comunica, ela faz isso com o público que ela conversa. E eu estou preocupada em ser a melhor? Não, eu só quero ser diferente, porque essa é a grande estratégia de diferenciação. Não é competitividade, é identificar na sua história onde está o ponto que te diferencia. E aí eu sei que eu posso ter medo, mas se eu tiver realmente a vontade de ir para frente, eu preciso lembrar que coragem é uma decisão, medo é uma reação. Agora, coragem é uma decisão. A coragem de você trazer e contar as coisas que você quer contar, assim como essas pessoas fizeram e fazem, não é? A Galisteu, por exemplo, se projetou quando ela escreveu O Caminho das Borboletas, onde ela contou assim que o Ayrton morreu, foi apedrejada por ter escrito o livro. Só que foi essa história que colocou ela no spot e que deu a ela a carreira que ela construiu tão bem, né? Todo mundo querendo detonar a mulher lá. Ela falou, não, mas eu vou contar a minha história. E aí ela construiu uma carreira, porque ela teve coragem de pôr isso num livro. Nem vou falar aqui dos outros, porque a gente está com tempo pequeno, mas tem muitas histórias de pessoas que tocaram e toparam trazer vulnerabilidade e contar as histórias delas, né? Bom, já falei do meu livro aqui, porque aqui eu estou no final já, fazendo as recomendações. Não vou deixar de recomendar meu livro, né, gente? Pelo amor de Deus. Mas também quero recomendar esse documentário da Brené Brown, que é Chamado de Coragem, que está na Netflix e que vai ajudar muito você a entender o poder de ser vulnerável e de poder trazer vulnerabilidades. Vulnerabilidades te faz autêntica, te faz humana, e quando a gente é humana, a gente conecta com as pessoas. Esse é um outro livro fundamental, é um livro de cabeceira, está sempre aqui do meu lado, junto com outros. Eu sempre recomendo, ele é maravilhoso. Ele é um best-seller lançado em 62, até hoje vende. Ele fala da questão da autoimagem, porque se isso não tiver resolvido dentro de você, você pode vir com várias técnicas que sempre vai dar uma emperrada. Mesmo que você leia um pouquinho por vez, eu quero se você não puder lembrar de nada dessa apresentação, lembra que você tem que comprar esse livro, em nome do Senhor Jesus. E aí, claro, quero terminar falando que eu acredito que a gente precisa, por meio dessa autoimagem, ter sempre orgulho de quem a gente é, né, daquilo que a gente passou, dividir isso com as pessoas, não ter medo de dividir isso com as pessoas, porque talvez seja exatamente isso que vai poder criar pontes seguras, entre você e o outro, né? E aí, essa questão da escrita curativa, ela vem para te ajudar nesse processo, né? Para você entender que a sua história ela pode ser colocada em partes nas suas comunicações, ela pode te ajudar a ser muito mais memorável e que você possa, de fato, ter sempre forte na sua mente, no seu direcionamento, os seus pontos de superação. E isso vai realmente fazer com que você seja interessante para outras pessoas. Quero finalizar dizendo que eu estou muito grata por estar aqui. Eu hoje ajudo profissionais nesses 4 países, praticamente. Eu tenho clientes nos Estados Unidos, no Brasil, aqui no Canadá e em Portugal. São os países que eu mais trabalho, ajudando eles por meio do meu programa, que é o Storytelling Me, que é 1 a 1, né, uma mentoria que eu trago, além de eu ter também o meu curso online, que é o Mapa da Audiência, e o programa de aceleração em neurocomunicação e neuromarketing, que é para as empresas. Então, eu vou deixar aqui meu muito obrigada. Não sei se tenho tempo para perguntas. Por favor, Vera, me ajude. Tomar uma Vamos abrir aguinha. sim uns 5 minutos para as meninas fazerem perguntas. Fiquem à vontade, meninas. Podem colocar no Vamos lá, vou chat adorar. ou levantar a Assim, mão aqui para a gente ir organizando e a Maísa ir respondendo. não me deixe sem perguntas, que senão vou dar trabalho para minhas terapeutas. Ficar achando que eu estou com algum problema. Vamos lá. Quero ver pergunta aqui. Pode ser colocação também, não precisa ser necessariamente uma pergunta, mas eu acho que gera oportunidade de a gente trocar mais, de a gente evoluir mais, de eu sentir mais vocês.
Eu, Então, eu já particularmente, estou com a comecei a cabeça colocar. fervendo aqui de tanta coisa que Eu, você eu falou. também, eu Muito também. bom. Essa é a ideia. Fiz algumas anotações aqui, Maísa, e gostei muito, inclusive, quando você comentou da Brené Brown, verdade? Assim que fala o nome Uhum, dela, né? Porque sim. recentemente eu comprei o livro dela, Aham, que é A Coragem de Ser Imperfeito, então já comecei a ler, que fala justamente sobre é, expor a nossa vulnerabilidade, óbvio, com prudência, mas geralmente a gente não faz isso, né? A gente quer esconder nossa vulnerabilidade e é justamente isso que nos conecta com as pessoas, né? sim. Então, saber o storytelling e fazer essas conexões é muito importante. Gostei muito da sua apresentação mesmo, mesmo. Obrigada, meu Me, amor. Fico me feliz. deu muitas ideias aqui, muitas Muito bom. anotações. Fico feliz que já está acompanhada por uma ótima mentora aí. Eu sou suspeita. Eu amo o Brené. Um dia eu vou dividir palco com essa mulher maravilhosa. Ana? Então, olha só, eu também tô, ia falar, Arrasou! Muito bom. e não somente isso, hoje coloquei num dos grupos que eu participo, vocês conhecem alguém que faça um tipo de mentoria storytelling? E aí eu ia só precisar, vou te chamar, Maísa, para a gente Com conversar. certeza, vai ser um prazer, vou adorar. Obrigada. Porque também eu acho, não sei se essa é uma coisa geral, que para a gente avaliar se precisa, não precisa, se consegue, a gente tem que estar madura também, né, profissionalmente, como para entender que são uma ferramenta importante, não é? Muito, muito. E a gente precisa ter noção desses percalços que aconteceu na vida e a gente poder endereçar esses percalços com mais estratégia. Porque, na verdade, a gente, às vezes, em outras rodas, a gente fala, né, que tudo está nos ensinando. Só que, às vezes, a gente não está usando. E é o que eu falo muito, eu falo para mim isso, que é o seguinte: a distância entre saber e fazer é uma vala. Então, a gente pode vir aqui e falar assim, não, mas isso eu já sei. Então, saber e fazer, lembra sempre da mãozinha aqui da Maísa, é uma vala. Se a gente soubesse e fizesse um monte de coisa que a gente sabe, era outra história, né? Então, é isso, é a gente entender aqui o que a apresentação trouxe, refletir, fazer essa reflexão. Mas, Ana, estou super à sua disposição, tá bom, meu amor? Muito obrigada. Tamar. Obrigada, gente. Rose? A Rose levantou primeiro? Rose, tá sem som, Rose. Agora Boa. estou agora tô com som. Bom, eu queria mostrar o que eu estou lendo atualmente, entendeu? Estou assim, querendo engolir este livro desde o Delícia, prefácio e estou achando maravilhoso. que E eu delícia. acho assim que essa questão do storytelling é muito importante, não só para a vida profissional, mas especialmente para a vida pessoal, né? O olhar para trás e reconhecer por tudo que você passou e que você é uma vencedora porque superou todos esses obstáculos, né? Empodera tanto esse feminino e faz com que você cresça e tenha autoconhecimento sobre a sua própria pessoa, né? Que é isso que é importante para gerar toda essa autenticidade, esse poder e esse poder de ação como mulher, como indivíduo, como ser humano, né? Então, assim, quero bater palmas para Maria. Ah, obrigada, Rose, querida. Obrigada, estamos juntas. Essa É, história é linda também, tem que virar filme. Todas nós temos um filme potencial para rodar, né? É só a é, gente se autorizar e topar ser a protagonista, e parar de ser plateia. é verdade. A gente tem que aprender que nós somos os criadores da nossa própria história, Com né? certeza. Não, não o environment que a gente está ou que a gente esteve, né? Não as pessoas que estão à nossa volta, que têm poder e influência sobre o nosso comportamento, mas primeiro ter a visão sua, né? E, e crescer com isso, né? Tá, perfeito. É isso.
Obrigada, Rose. Perfeito. Adorei. Perfeito. Sempre muito perfeito. Manda Sol. Aí, querida, quanto tempo, hein, Maísa? Não é? Meu Deus do céu. Quantos invernos foram já? E olha, tem um storytelling imenso, acho que dá um livro mesmo para contar desde que Pois é, a gente não se fala. Mas eu verdade. quero endossar um pouquinho. Primeiro, te dar parabéns, porque realmente foi uma palestra muito interessante. Dizer que cada ponto desse storytelling realmente faz muito sentido, porque eu quero endossar até as palavras da Rose, que nós precisamos primeiro ter um grande autoconhecimento para depois expor, né, o nosso storytelling. E a gente tem que saber também ser concisa naquilo que a gente vai contar. Né? Hoje, o nosso mercado exige rapidez em tudo que a gente faz, mas eu creio que nesses passos que você deu, eu me encaixei perfeitamente ali e tenho as minhas histórias, né, de superação, e quantas histórias de superação a gente tem, colocando sempre naqueles 4 pontos principais ali, né? Quais foram as dificuldades, como você superou e o que aconteceu, e realmente o final, normalmente, é de uma boa história, é um final alegre, né? Não são a maioria das histórias, mas acontece muito. E eu sou atriz, então o storytelling a gente usa muito, inclusive, da jornada do herói, né? Adaptado para o teatro também. E é muito gostoso a gente entender tudo isso e é que a comunicação ela fique mais agradável, né? Porque hoje o que mais a gente precisa é ter comunicações também agradáveis, é uma forma de vender, né? Se vender ao mercado e vender sempre a sua história, o que você precisa alcançar. Hoje Perfeito. eu estou numa área de tecnologia, né? A minha empresa está prestando serviço 100% para uma consultoria de TI do Rio de Janeiro. Estou abrindo novos negócios aqui no Sul, graças a Deus indo muito bem. E isso faz parte do meu dia a dia, né? Ter uma boa comunicação, ter estratégias para você poder contar a sua história e cativar o seu cliente para que ele venha, né? Então, não é fácil, são desafios, mas a experiência que a gente vai tendo nos traz isso de uma forma leve, e isso é muito bom. Parabéns e que todas possam aproveitar muito aí as dicas. Obrigada, Sol. E isso que você tocou num ponto muito importante, que eu acho, eu quero. Nossa, obrigada por você trazer isso, que eu até poderia ter trazido na apresentação, que é o seguinte: tem que ser leve, tem que Uhum. ser leve. Você tem que se divertir na jornada. Se Exato. ficar pesado, você já saiu do seu autêntico. Então, você Não dá tem que para fazer o seu público chorar, né? E também para você criar essas estruturas, você não precisa ficar se degladiando, ai, não estou conseguindo, estou conseguindo. Tem que ser divertido, você tem que rir das coisas que te aconteceram, porque se você superou, você, nossa, palmas para mim, que eu sou Flórida, superei isso aqui. Então, Exatamente. e vai e cria, porque a gente precisa criar na fantasia, a gente precisa criar no emocional, a gente precisa deixar vir esse campo do subconsciente atuar, não vir com muita racionalidade, porque precisa ser leve esse processo criativo e essa escrita curativa. Por isso que a escrita curativa que eu trago, ela ajuda muito, porque ela vai desbloqueando essas áreas que fica julgando muito, né? Então, é super legal. E quando eu falo de histórias e vulnerabilidade, eu gostei que a Sol também trouxe, que não é só sobre contar a sua própria história. Tem histórias de clientes, histórias de empresas, histórias de situações que não necessariamente seja a sua história de vida pessoal, mas que você pode mesclar sempre naquela estrutura, tá? Só para endereçar aqui certinho. Passar aqui para a Maravilha. Aline. Eu vou pedir licença para vocês, mas eu tenho uma reunião agora. Vou me Claro, retirar. Sol. Parabéns Obrigada, de viu, novo, meu tá? amor? Beijo, beijo para Até todos. logo. Tchau, tchau. Tchau. Pode mandar, Aline. Bom, então eu só também queria te agradecer, Maísa. Desde quando eu tive contato, né, tive a honra de encontrar com você ter me feito refletir em pontos que eu tinha ido atrás, tentando ir atrás sozinha. Então,
eu tive muitas questões, tenho muitas questões em relação à minha vulnerabilidade, exposição, muitos desafios que eu passei, mas eu nunca tinha enxergado, até então que isso era a minha força, né, e eu estou aprendendo a trazer essa essência dentro do digital, enfim, vários pontos. Adquiri seu livro também, né, não vejo a hora de começar. Eu quero escolher um momento que eu esteja bem conectada para ir fundo nele. E, por exemplo, eu já li também, eu tenho um livro da Brené Brown, eu já li ele, eu já assisti a série no Netflix há muito tempo atrás e tinha me esquecido, né? Então, só quero te agradecer por lembrar que eu tenho que ir de novo, porque de repente eu não estava pronta para receber aquela mensagem, Sim, né? E eu nunca estive pronta, na verdade, para enfrentar a minha história. E eu nunca reconheci ela, né? E eu me sinto cada vez mais pronta. Só queria te agradecer por obrigada, essa obrigada. possibilidade. Obrigada por você trazer isso, porque é aquilo, cada ponto que uma traz desperta uma relação com esse assunto para si mesma, né? E é muito interessante isso, porque a vida, ela está o tempo todo nos ensinando. São vários, né? São vários professores, várias pessoas, inclusive à nossa volta, são professores, né? Nem sempre são professores muito bons, que a gente gostaria de ter, mas estão nos ensinando. A Sol já saiu, mas depois eu falo para ela, eu quero citar para vocês também, eu gosto de fazer esse disclaimer, fazer essa endereçar esse assunto aqui que eu vou falar é o seguinte: a jornada do herói, gente, ela é uma estrutura que o Campbell reconheceu que é uma jornada baseada no sistema mais masculino, tá? E aí veio uma autora, depois, que eu amo, está viva ainda, ela chama Maureen Murdoch, mora em Nova York. Já pedi uma audiência com ela, vocês me aguardem que eu vou estar com Maureen já já, que eu vou conseguir. E ela escreveu A Jornada da Heroína. Não só A Jornada da Heroína, como um outro livro que é Myth Make, que eu não sei como é que fica em português, fica Fazendo Mito, não sei, que é o lançamento dela. E a Maureen Murdoch, ela teve a oportunidade de falar com o Campbell e perguntou a ele, pessoalmente, falou assim, o Campbell, essa história aí sobre... Você está pensando mais no sistema masculino, né? Ele falou, eu estou pensando no homem. E aí ela vem e começa a trabalhar a jornada da heroína, a questão da mulher. E como eu pesquiso muito essa área, tem um livro meu que eu amo ler, que é Mulheres que Correm com Lobos, que traz a importância dos mitos que estão instalados em nós e que criam sistemas de crenças representativas e que fazem a gente pensar do jeito que a gente pensa, que cabe aí umas revisões. A Maureen traz um trabalho muito bonito porque ela fala sobre a importância da escrita das memórias. Então, esse Mythmake, que é esse lançamento dela, que até me fez escrever para ela, eu fiquei indignada, porque eu falei assim, ela viu o programa Storytelling e escreveu o livro, não é possível. Porque o que ela escreve no livro está muito presente no meu programa, que eu incentivo demais a gente a olhar para essa história com amor, com intenção, para a gente introjetar essa história e a gente projetá-la para o mundo. Então, metade do trabalho com o programa Storytelling, ele é mais intenso e denso nessa jornada. E a outra, ela é mais no campo prático, que a gente tem que gerar os textos de conexão emocional com o nosso público. Mas eu só queria trazer a Maureen para essa conversa, porque é um ambiente feminino e eu acho justo que a Maureen esteja citada. Logo, logo ela vai estar na minha apresentação, preciso colocar ela lá, mas então eu só queria trazer esse ponto aqui, tá bom? Meninas, vamos ter que encerrar, porque agora o Zoom vai ser usado em outra reunião. Aqui, nosso clube é intenso, mas quero agradecer mais uma vez, Já Maísa, todas que posso. estiveram Bom, aqui.